permitir essa troca, mas sexta-feira ele estará aqui, amém? Com a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Irmãos, abram comigo no texto de Isaías 61. Estou com essa palavra queimando no meu coração há tantos dias, que a minha Bíblia já tem marca-texto, caneta, lápis, papel, post-it. Sabe quando você fica queimando e remoendo e remoendo? E aprove o Senhor que nós compartilhamos essa palavra essa noite. Isaías 61. A minha tradução é NVI. Opa, está meio alto. Mas eu creio que todos vão compreender. Amém? Diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da sua vingança, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque o Senhor ama a justiça, e eu odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e sua prole entre os povos. Todos que vierem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com veste de salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a sua cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Louve ao Senhor, podem se assentar. Aplauda ao Senhor, né, que nós somos batistas. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite. Eu confesso que de um tempo para cá, principalmente depois do susto que nós levamos, tem sido um pouco difícil para a gente vir congregar durante a semana. Então, quando a gente consegue dar um jeitinho na logística, é sempre uma satisfação estar na presença do Senhor. E, amados, nós estamos em mais uma semana do clamor. E eu gosto da semana do clamor, porque muitas pessoas colocam ela como se fosse uma superstição, né, pastor? Eu vou os 7 dias para Deus abençoar o ano inteiro. Tem uns que fazem os 12 dias para Deus abençoar os 12 meses do ano. Mas é bom que quando nós fazemos esse tipo de ajuntamento, nós começamos a entender que Deus ele pode ser a prioridade da nossa semana. Que se nós nos esforçarmos um pouquinho, Deus ele pode ser a prioridade de todas as nossas noites. Se nós dedicarmos um pouco mais do nosso tempo, Deus pode ser o alvo do nosso final do dia, a celebração do encerramento do dia. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de estarmos aqui no início do ano, nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, seja a nossa prioridade, seja a coroa do nosso dia, seja o momento para o qual nós vamos descansar e entregar diante de Ti todas as nossas ansiedades. Nós fazemos um tempo de clamor porque nós sabemos a quem nós clamamos. Nós estamos aqui orando e pedindo ao Senhor e colocando a nossa casa, os nossos bens, as nossas preocupações, porque nós conhecemos a fidelidade do nosso Deus. O desejo do meu coração para nós é que essa semana não seja só alguns dias do nosso calendário, mas seja um momento de romper da parte do Senhor. Seja um momento de talvez tomar iniciativas, tomar decisões, fazer julgo de coisas que você precisa. Que ao longo dos próximos dias, que começar de ontem, que o Senhor possa ministrar ao seu coração a temporada que está por vir. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração a direção para este ano. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração a coragem para tomar as decisões que Ele pediu para você tomar tem tantos anos. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Irmãos, como nós estamos na semana do clamor, eu falei: Senhor, eu queria compartilhar com os irmãos o clamor do meu coração. Normalmente todos os anos
eu peço ao Senhor uma palavra e um texto bíblico e transformo aquele texto bíblico na minha oração. Porque, irmãos, nada melhor do que pedir para aquele que conhece presente, passado, futuro, qual o formato da oração que você vai ter. Normalmente a gente sempre faz isso, talvez mais as mulheres. Você pega um planner, você pega uma lista, você faz metas. Você diz, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Você estabelece propósito para a tua empresa, para os teus filhos. Se a mulher é um pouco mais folgada, faz propósito até para o marido, ele não está nem sabendo. Por quê? Porque nós temos expectativas no começo do ano. Mas Jeremias ele vai dizer que somente ele tem os planos perfeitos para nós. Expectativas de paz e não de mal. Só ele conhece os nossos dias antes mesmo de vir à existência. Então tem hora que a gente consulta todo mundo, é consultor para tudo. Contratamos curso, pagamos mentoria, pagamos coach, né? Queremos conselho de todo mundo, incomodamos o pastor, o líder da célula, incomodamos o Armando lá, porque a gente quer orientação para o ano. Mas a última pessoa que a gente ousa incomodar é o Senhor, né? E o desejo do meu coração nos últimos anos tem sido isso. Senhor, me ajuda a orar pelo que o Senhor tem para mim para essa temporada. Ainda que eu não entenda sobre o que eu estou orando, sobre o que eu estou pedindo, mas que o Senhor possa ministrar ao meu coração, porque eu confio na Tua palavra. E desde então o Senhor colocou no meu coração Isaías 61, e eu tenho morado em Isaías 61 durante alguns meses. Eu separei esse texto em alguns pontos, porque Isaías 61 ele não é um texto a nosso respeito diretamente. Isaías 61 é as credenciais do Messias. Isaías 61 é a descrição da identidade do Messias. A Bíblia diz que em Lucas 4, Jesus está dentro da sinagoga, e aí ele abre esse mesmo texto em Isaías. E eu tenho certeza que nenhum judeu daquele lugar acordou naquela manhã esperando a declaração que Jesus fez naquele lugar. Ele chega na sinagoga, ele abre então o texto de Isaías, ele diz, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Lucas diz que ele fecha então o livro, vira para os homens que estão naquele lugar e diz assim, hoje se cumpriu essa promessa. E eu acho tão interessante, irmãos, porque qualquer judeu, morando em Israel ou não, estando em lugares distantes, qualquer um que conhecesse a palavra aguardava ansiosamente aquele dia. Qualquer judeu almoçava, comia, tomava café da manhã, sentava à mesa, aprendia com a mãe e com o pai, na expectativa de viver esse dia. Lá está Jesus dentro de Nazaré, proclamando aqueles homens, dizendo assim, hoje se cumpriu o que diz o profeta Isaías. Hoje começou o ano da bondade do Senhor. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Ninguém aceitou. A primeira coisa que eu entendo muitas vezes, irmãos, é que Deus nos está nos apresentando uma nova temporada. Quantas vezes você está diante de uma nova porta, de uma nova oportunidade? Quantas vezes você está diante de um convite do Senhor para a sua vida, para a sua história? E ao invés de nós fazermos como todo judeu deveria fazer e celebrar, ele cumpriu a mensagem, ele cumpriu a promessa, nós olhamos para aquilo e dizemos assim, é demais para isso aqui. Tudo bem que o Messias viria, mas não aqui. Tudo bem que ele se manifestaria cumprindo a sua promessa, mas não na minha sinagoga local. Tudo bem que ele faria tudo aquilo que ele prometeu desde Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, mas não na minha casa com os meus irmãos. Eu vi Jesus crescer. Você imagina a revolta daqueles homens? Eu vi Jesus batendo bola, se tivesse bola na época. De um lado para o outro, como assim? Ele é o Messias. Tem hora que nós estamos diante daquilo que Deus nos chamou para viver, estamos questionando se é a hora certa, se é o momento certo, se é com a gente mesmo. O que será que o Senhor tem colocado diante de você que você está perguntando, Senhor, é comigo, é para mim? Cabe no meu tamanho? Senhor, mas o que as pessoas dirão? Não parece comigo? Quem me viu crescer, o que vão pensar? Mas Jesus está diante daqueles homens dizendo assim, agora se cumpriu a promessa. E ouvir a promessa não é a parte difícil. Tem hora que o pessoal fica caçando promessa em tudo que é lugar, profecia em todo lugar. Ouvir a profecia não é a parte difícil. Qual é a parte difícil, Anne? Crer que ela vai acontecer. Crer que você pode viver aquilo que Deus estabeleceu. Jesus está diante daqueles homens, ele então faz a primeira parte dessa declaração e diz aqui, agora se cumpriu. E essa sessão eu chamo de anúncio das boas novas. A primeira coisa que Jesus faz é então dizer para aqueles homens, olha, agora nós vamos anunciar um novo tempo. Ontem o pastor estava ministrando acerca dos atos da igreja, ministrou nos últimos domingos. E aí ontem ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que é, lá em Atos foi registrado os primeiros atos da igreja. E agora, ao longo de centenas de anos, nós vamos vendo os atos seguintes. Mas você já pensou que nós podemos estar vivendo os últimos atos da igreja?
Você já pensou que você pode ser a geração que está vivendo aquilo que a primeira geração profetizou lá atrás? Você já pensou que você pode estar vivenciando e prestes a vivenciar o que Jesus prometeu para os varões galileus quando subiu aos céus? Eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. Sabe qual muitas vezes é o nosso problema? É que nós olhamos para essa palavra e subestimamos aquilo que Ele está ministrando para nós. Jesus está pedindo para nós, olha, vamos anunciar as boas novas. Por quê, Anne? Porque Ele vem. Pode ser que nós não sejamos a igreja de Atos dos Apóstolos, é a expectativa de todo crente. Quem não quer viver Atos 2? Mas eu preciso dizer para você essa noite, nós podemos ser a igreja do último ato. A igreja do final dos tempos. A igreja que vai ver as promessas se cumprir, não como quem olha para Apocalipse com medo, mas como quem olha para Apocalipse e diz assim, ainda há esperança para este lugar. Nós estamos começando a ver uma movimentação na nação. Precisamos estar com os olhos abertos. O Senhor tem movimentado as águas. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha e acha que tudo é sobre um homem só. A gente acha que tudo é sobre um lugar só, sobre um estado só, sobre uma cidade só, sobre um poder só. Mas nós precisamos entender que a palavra está estabelecida sobre todos nós. Ele vem. O último ato da igreja vai acontecer. Qual a minha e a sua função? É anunciar as boas novas até que Ele venha. Jesus está dizendo para aqueles homens, eu vim anunciar as boas novas, liberdade aos cativos, eu vim trazer saúde para quem está enfermo, visão para os cegos. Ana, então qual é a minha e a sua missão? É continuar a mensagem que Ele estabeleceu. Estamos anunciando as boas novas, Ele vem. Estamos anunciando as boas novas, Ele já fez, Ele vai continuar fazendo até o dia do Senhor. Eu acho interessante, pastor, que Isaías ele fala sobre o ano da bondade de Deus, mas ele diz assim, sobre um dia de sua vingança. Aí você olha, tem gente que mora no dia da vingança, já percebeu? Rapaz, eu vou ficar aqui, mas na hora que eu perceber que Jesus está vindo, eu aceito Ele, porque o dia da vingança é rápido. Tem gente que conta que o ano da bondade vai ser muito longo, porque o dia da vingança é um só, já percebeu? É aqueles crentes que deixam tudo para amanhã. Jesus estabeleceu para você viver no tempo de hoje, mas você empurra para daqui o ano que vem. E quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais saúde, quando meu filho crescer, quando eles forem para a faculdade, quando eu ficar mais velho, quando eu for mais maduro, quando eu tiver mais preparo. A gente vive um ano da bondade do Senhor como o dia de sua vingança não fosse vir. A palavra diz em Isaías, Ele veio para anunciar o ano da bondade, mas a vingança também vem. Nós precisamos usufruir da bondade do Senhor, mas entender que um dia Ele vai olhar para nós e cobrar de nós aquilo que nós precisamos oferecer para Ele. Ele vai dizer, eu vim para anunciar as boas novas. E qual é a minha e a sua posição? Continuar anunciando depois dele. Ele vai dizer para os discípulos, eu vou para o Pai, mas vocês ficam. Eu vou completar a missão lá em cima, mas vocês precisam continuar a missão que eu iniciei. A primeira parte da minha oração em Isaías 61 é saber que eu preciso anunciar as boas novas. E o mundo só vai saber se eu anunciar. Mas ele não termina aí. Os próximos versículos ele vai dizer o seguinte, porque eu vim para proclamar o ano da bondade do Senhor, verso 3. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A segunda parte da minha oração é relembrar a esperança que vem dele. Isaías está dizendo que essa boa nova virá carregada de esperança para aqueles que precisam. E eu acho interessante que ele vai falar o seguinte, olha, ele vai trazer consolo para aqueles que choram de verdade. Ele vem consolar quem realmente está triste. Sabe por quê, irmãos? Porque oferecer consolo para quem está só de passagem não faz muito sentido. Vocês lembram de Jesus entrando na casa de Talita? A filha de Jairo? Irmãos, Jairo foi procurá-lo. Qual era a expectativa dele? Minha filha pode ser curada. Jesus chega na casa, todo mundo está lá chorando o falecimento da criança. Ele se apresenta, muitos o conheciam. E se tem uma coisa que roda é fofoca, né? Rapaz, Jesus chega no lugar, a primeira coisa que o povo diz assim, ela já morreu, não tem mais o que fazer não. Tem muita gente chorando, irmão, mas não é porque está compadecido com a situação não, é só para fazer volume com quem chora. É sério. Existem muitos que estão no meio da igreja dizendo assim, eu estou sofrendo as dores da... Tá não, irmão. Está só fazendo companhia para quem está chorando. Isaías vai dizer porque ele veio consolar aqueles que estão verdadeiramente sentindo as dores de Sião. A segunda parte da minha oração é pedir, Senhor, me ajuda a chorar de verdade as dores dessa terra.
Senhor, me ensina a me compadecer no último ato da igreja, com verdade, com sinceridade sobre as dores desta terra, porque Ele virá consolar. Ele virá restaurar, Ele virá suprir toda a necessidade, mas Ele não termina aí, Ele vai dizer, porque vocês são carvalhos de justiça e plantio do Senhor. Se você for olhar na Bíblia, querido, toda vez que o Senhor se remete a carvalho, Ele está falando de uma árvore forte. Quando alguém queria saber se a tempestade tinha sido realmente difícil, eles olhavam para o carvalho. Se o carvalho tivesse intacto como esperado, eles falavam assim, olha, a tempestade foi difícil, mas não tanto. Agora, quando eles saíam fora e viam que o carvalho estava sem folha nenhuma, eles falaram, agora a tempestade foi forte. Mas sabe o que é interessante? Quando eu fui estudar o carvalho, eu descobri que toda vez que uma tempestade dessa vinha e limpava o carvalho de cima a baixo, alguém poderia olhar e dizer assim, agora deu para o carvalho. Não é a referência de durabilidade e resistência? Agora sobrou só o graveto. Eu descobri que toda vez que ele era limpo das folhas, era um espaço para ele se renovar com novas folhas. O profeta está dizendo assim, eu vou chamar vocês de carvalho de justiça, plantio do Senhor. Sabe o que é isso? Eu vou chamar vocês de fortes e resistentes. Olharão para mim e para você e dirão, a tempestade foi difícil, ele perdeu as folhas, mas é certeza que na próxima estação ele está de volta. A expectativa do Senhor para nós, irmãos, é que nós não nos abalemos com qualquer coisa, somos carvalhos de justiça. E o mundo pode estar em confusão, para quem é que ele vai olhar? Para nós, como igreja do Senhor. Haverão tempestades lá fora, passamos pela pandemia. Para quem que eles olharam? Para nós, carvalhos do Senhor. Disseram, eles podem até estar sem folha, mas estão prontos para a próxima estação. Nós não podemos subestimar o nosso lugar diante dessa sociedade. E tem gente olhando para você perguntando, será que dessa vez ele dá conta? Será que dessa vez ela vai dar conta? O ano nem começou e já começou arrasando a bichinha. Já percebeu? O ano nem começou e o negócio está difícil para ele. Tem gente olhando para você e se perguntando, será que essa tempestade ele dá conta? Mas nós somos carvalhos do Senhor, plantio dele. Olharão para nós e verão a justiça de Deus e não a nossa justiça. Olharão para nós e dirão, ele resistiu porque tem alguma coisa diferente dentro dele e dela. Ele suportou a tempestade porque é algo de diferente dentro dele e dela. Ele está dizendo, vocês serão carvalhos de justiça e plantio dele, para a manifestação da sua glória. Não é para que eu cresça, não é para que você cresça, mas é para que ele cresça. Eu ouvi uma frase essa semana que guardou no meu coração e impactou de uma forma maravilhosa. A graça ela não se opõe ao esforço, mas ao mérito. A graça de Deus ela não vai se opor ao seu esforço para estar aqui. Nós precisamos parar de acreditar que porque estamos na graça não é necessário mais esforço. Que porque estamos na graça não é necessário mais sacrifício. Que porque estamos na graça, a cruz quem carregou foi Ele. Não, nós estamos cada um com o seu sacrifício, com o seu esforço, com a sua cruz. A única coisa que a graça ela se opõe é ao mérito. Não é mais por mim, é por causa dele. Não é mais porque eu sei, é por causa dele. Não é mais pela minha habilidade, é por ele. É graças a ele, é no nome dele. Por isso nós somos árvores dele. Nós precisamos entender, irmãos, que até o que nós fazemos de bom é mérito dele. Eu acho que essa é a parte mais difícil, não é? Porque normalmente o que fazemos de bom é fruto de muito esforço. Então nós dizemos para nós o quê? Não foi o meu trabalho que fez. Mas até o que nós fazemos de bom é por causa dele. A terceira parte da minha oração. Deixa eu pegar aqui. Minha memória não é tão boa, não. É sobre ser convidado a estabelecer prioridades. Verso 4 e diante ele diz assim, ó. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Restaurarão os antigos escombros. E renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu vou parar no 5. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Lembra que eu falei que às vezes nós achamos que a graça nos faz se opor ao esforço? E é interessante que muitas vezes a gente olha para um texto dele e fala, Senhor, o Senhor vai trazer gente para fazer o trabalho pesado. Né? Não, Senhor. Pai, move alguém, Senhor, para fazer aquilo que eu não quero fazer na tua casa. Não é sobre isso. Senhor, levanta alguém para fazer o que eu não consigo. Não é sobre isso. Ele vai dizer assim, gente de fora vai vir fazer o trabalho que não é aquilo que ele te chamou para fazer. Quer ver uma coisa difícil que a gente tem, queridas? É de abrir mão de coisas porque não é o que ele quer que a gente faça. Isso se chama prioridade. Isaías está dizendo para o povo, olha, a gente de fora vai fazer o trabalho que ele não te chamou para fazer, porque ele te chamou para ser sacerdote dele. Ele te chamou para estar no lugar que ele precisa que você esteja. Não deixe que nenhuma outra atribuição te arranque do lugar que ele te chamou para estar. Isso é sobre
prioridade. Tem hora que eu quero fazer tanta coisa, eu quero abraçar tanta coisa, eu quero escolher tanta, não é assim? Hoje em dia a gente abre o celular, você faz 15 coisas ao mesmo tempo, é tentador. Mas eu preciso dizer para você uma coisa, a minha oração, eu tenho pedido ao Senhor, Pai, me ensina a estabelecer prioridade. Existem coisas que recebem o meu sim, mas existem coisas que não podem receber o meu sim. E não é porque eu não posso fazer, é porque Ele não quer que eu faça. Mas Ele vai dizer no início do texto, desse trecho que nós lemos, eles reconstruirão as velhas ruínas. Lembra que eu falei que nós somos a igreja talvez do último ato? Amados, tem coisas que o mundo está se desabando lá fora, e quem vai reconstruir somos nós. Existem valores que estão sendo devastados lá fora, e quem vai restabelecê-los somos nós. Existem princípios que estão sendo levados abaixo, ladeira abaixo, mas quem vai sustentá-los somos nós. Nós somos a razão. O Senhor nos colocou aqui com um propósito. O plantio nosso aqui para essa estação não é de qualquer forma. Ele espera que a gente permaneça no lugar que Ele nos colocou. Há um propósito dEle para nós nessa estação. Por isso nós não podemos olhar para o que o mundo diz, calamidade, e nos conformar. Eu vivo batendo nesse negócio. Eu vou conversar com um casal de cristão. Não é o seu caso, que já está na fila, já está tudo bem. Mas você conversa com um casal de crente, você quer ter filho? Deus me livre. Rapaz. Não, irmão, mas não precisa ser agora não. Casou, está novo, né? Mas em breve, não, está repreendido em nome de Jesus. Ei, cuidado para que lá fora não te convençam de que você não pode ser ou não pode viver aquilo que Deus estabeleceu para você. O que lá fora chamam de ruína, nós chamamos de restabelecimento. O que lá fora eles chamam de destruição, nós chamamos de novo empreendimento. O que lá fora eles chamam de confusão, nós chamamos de lar, família, segurança, estabilidade. Nós somos chamados para restabelecer os muros, estabelecer as ruínas, trazer uma novidade de vida para a nossa geração, trazer uma novidade de vida para a nossa cidade, para o nosso bairro. Eles precisam olhar para nós e ver assim, talvez aqui não funciona, mas lá está funcionando. Eles precisam olhar para a nossa casa e assim, ninguém funciona, mas eles estão funcionando. Deus estabeleceu uma prioridade para nós, Ele nos chamou de sacerdotes dEle. Nós estamos aqui incumbidos da sua missão. Eu estou terminando, eu juro. Olha o meu tempo ali. A quarta sessão é sobre receber uma promessa. O verso 8 ele vai dizer assim, porque o Senhor ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e sua prole entre os povos. Todos que vierem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Deus. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero me apropriar da tua promessa. Eu quero olhar para minha casa e saber que os meus filhos serão reconhecidos como abençoados pelo Senhor. Hoje eu vou abrir meu coração, talvez a Marina nem esteja aqui, mas eu estava conversando com a Mari mais cedo. E ela disse para mim, Anne, muita gente abandonou o Start. E aí tem pai que vem e não traz os filhos, e aí a gente fica ali limitado, porque eu queria ter trazido os meus e não consegui. Irmãos, nós precisamos restabelecer novos padrões. As pessoas precisam olhar para os nossos filhos e dizerem assim, eles são abençoados. As pessoas precisam olhar para os nossos filhos e dizer assim, há esperança para a geração. E as pessoas precisam olhar para a nossa casa e pensar assim, não, alguém está quebrando o padrão. Alguém está vivendo diferente. Irmãos, se nós como igreja estivermos vivendo as mesmas dores do mundo de forma interna, o que vai restar para nós? Ei, os nossos filhos são a certeza da próxima geração. Ei, olhe para o teu filho na certeza de que Deus te incumbiu de uma missão. Os jovens falarão sobre legado no próximo mês. Qual é o legado que a gente está passando para quem está chegando? Ei, eu quero que olhem para os meus filhos e digam assim, eu não sei quem é a mãe, eu não sei quem é o pai, mas eles carregam algo de diferente dentro deles. Ei, eu quero que meus filhos incomodem na escola. Eu quero que meus filhos baguncem o coração de quem estiver fora. Eu quero que meus filhos impactem quem está do lado deles. Ei, nós não podemos subestimar, existe uma missão sobre nós. Nós somos chamados cavalos de justiça, sacerdotes do Senhor, e os nossos filhos serão uma bênção para a nação. Talvez você está aqui pensando assim, eu nem venho mais. Ei, eu não vou ajudar mais. Ei, o Start precisa do nosso cuidado, porque eles são a igreja desta geração. Ei, eles não são a igreja do amanhã não, eles são a igreja de hoje. Hoje eu sentei com meus filhos para ensinar uma lição, eu tomei uma surra de Bíblia. Que eu falei para eles que eu ia ler só um pedaço da história, que muito é uma preguiça, que talvez seja só eu, irmãs, mas tem hora que bate uma preguiça. E aí eu comecei a ler a história, aí eu terminei a página do dia, aí meu filho falou assim, não mamãe, mas não termina aí, porque ele foi vendido. Não mamãe, mas aí ele começou com a discussão, oi? Eu não filho, é só para amanhã não, você tem que começar a história e terminar. Você entende isso? Eu nem lembrava, irmãos, que eles conheciam a história toda.
Eu estava discutindo, não mamãe, mas o sonho de José não foi só esse não, teve um segundo. Sabe quando tem que ser a minha e a sua satisfação? É saber que teus filhos é mais crente que você. É saber que teus filhos conhecem mais Bíblia que você. É saber que eles poderão degladiar lutas lá fora que você não tem poder de degladiar. É saber que eles estão preparados para enfrentar as ruínas daquele mundo como preparados pelo Senhor, sacerdotes dele, carvalhos dele, para a manifestação da sua glória. Mas ele vai terminar dizendo o seguinte: é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote. Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta, o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante das nações. A última parte da minha oração é sobre gratidão ao que Deus tem feito por mim e por você. Ei, o que o Senhor tem feito por mim e por você é tão além das suas expectativas. Você está vivendo hoje resposta de oração sua de 10 anos atrás, você só esqueceu. Ei, a tua casa está colhendo hoje de sementes que você plantou, porque Isaías está falando de um ciclo que se repete e não para. Porque assim como a terra faz brotar a planta, o jardim faz germinar, é um ciclo que não para. Ei, você está comendo na sua mesa de pão que você lançou lá atrás, lembra? Lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai colher. Ei, você está comendo desse pão, você só esqueceu. Ei, a tua casa está vivendo livramentos por causa do teu sacrifício lá atrás. Você abriu mão de coisas que alguém olhou para você e falou: você é doido, não faz sentido. Mas a tua casa está vivendo a bondade de Deus por sua causa. Ei, Isaías ele está falando do ano da bondade do Senhor. E muitos estudiosos associam esse ano da bondade de Deus ao que eles celebravam de 50 em 50 anos. Que eu me esqueci o nome agora, pastor. Jubileu, muito obrigada. Irmãos, quando eu fui ler sobre o jubileu, teve uma coisa em especial. Porque o jubileu ele não era meramente uma data, um evento a cada 50 anos. Eles eram o cálculo imobiliário dos judeus. Eles eram uma organização patrimonial. O ano do jubileu era a linha de corte para tudo que eles fossem vender e comprar. Não era qualquer ano. Mas há algo de especial no jubileu que ganhou o meu coração. É que a ordenança de Deus era o seguinte: vocês têm trabalhado 7 anos e parado 1, 7 anos e parado 1, ok? No jubileu as coisas vão ser um pouco diferentes. Vocês vão parar esse ano. E aí, irmãos, existe uma coisa que eu acho surreal. A Bíblia diz que naquele ano que eles iriam parar, o último ano de colheita, ao invés de Deus dar a colheita proporcional para aquele ano, uma colheita só, Deus ele dava uma colheita proporcional para 3 anos. Era o ano que eles estavam colhendo, o ano do jubileu e o ano que eles iriam semear. Sabe o que eu entendo da parte do meu Deus? É que quando eu aprendo a confiar nele, ele cuida do meu presente, ele cuida do meu passado, ele cuida do meu presente e é ele quem determina o meu futuro. Tem hora que você não está parando para descansar, não é porque você não pode. Tem hora que você não está parando para descansar, não é porque Deus não deixa. Tem hora que você não está parando para descansar, não é porque o teu negócio não permite. É porque você esqueceu que quem dá é o Senhor. E que quando Ele falar, para, Ele vai dar a colheita daquele ano. A colheita do ano seguinte vai te permitir semear para a próxima temporada. Nós precisamos crer na bondade do Senhor. A minha oração para esse ano é: Senhor, a despeito do que o mundo está vivendo, eu quero viver a bondade do meu Deus. Eu quero dizer, a minha casa está comendo daquilo que eu plantei ano passado e vai continuar colhendo até que eu volte a semear. Precisamos crer no que o Senhor tem cuidado da nossa casa. E Isaías está trazendo uma palavra sobrenatural. Jesus se apropria desta palavra, Ele inaugura ela, nós fazemos parte dessa bênção. Já foi inaugurada. Não espere o dia da vingança para lembrar que você perdeu o ano da bondade, em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Eu disse que eu ainda estou morando no ano da bondade. Não sei se o senhor vai passar a palavra, mas por enquanto eu continuo Isaías 61. E eu disse também que eu costumo orar o texto, né? E se vocês me permitirem, eu queria compartilhar a minha oração. É assim: Senhor, que o teu Espírito esteja sempre sobre mim. Que para onde eu for, eu leve boas notícias aos que precisam, cuidado aos que estão com o coração quebrantado e anúncio da liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Senhor, que eu possa viver o ano de sua bondade sem me esquecer da sua vingança. Que eu possa chorar com sinceridade as dores dessa terra na certeza que seremos consolados. Que por sua causa recebamos uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido.
Que possamos ser chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Senhor, que possamos reconstruir as velhas ruínas, restaurar os antigos escombros, renovar os lugares arruinados, devastados de geração em geração. Que eu não tema delegar toda e qualquer atividade que tome de mim o tempo que preciso dedicar a Ti. Permita que em lugar de vergonha eu experimente porção dobrada e alegria duradoura. Porque conheço a sua justiça e decido afastar de mim tudo que o Senhor odeia. Creio que é por sua causa, que por tua fidelidade que eu sou recompensado. E que meus filhos são conhecidos por onde passam e entre muitos são vistos como abençoados. Que o meu prazer esteja sempre no Senhor e que a minha alma se regozije no meu Deus. Pois o Senhor me estendeu as suas vestes de salvação, o seu manto de justiça. Porque eu estou certa de que somente o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todos. Que o nosso clamor diante do Senhor seja um clamor de Senhor, apresenta para nós o ano da tua bondade. Senhor, que a despeito da estação que eu estou vivendo hoje, que eu possa abrir o meu coração para aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha casa e a minha vida. Senhor, que as pessoas possam comer do pão que o Senhor colocar na minha mesa, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui se perguntando o que vai ser desse ano. Eu preciso te dizer, tem gente que vai comer do pão que vem da sua mesa, fique em paz. Tem gente dizendo assim, se eu parar esse ano com os meus planos, aí vai faltar na minha mesa. O Senhor está dizendo para você nessa noite, tem gente que vai sentar na sua mesa e comer do pão que Ele te deu. Ei, você não vai poder dizer que estão se aproveitando de você, não. Você vai ter que dizer, Deus multiplicou a ponto de eu alimentar quem precisa dentro da minha mesa. Tem gente achando que vai pedir emprestado no próximo ano. O Senhor está dizendo para você, ei, você vai emprestar a muitos. Tem gente dizendo, Senhor, esse ano eu vou ter que pedir fiado para alguém. Deus está dizendo para você, você vai pagar adiantado e em dobro, porque a mão do Senhor faz isso sobre nós. Ei, eu não sei qual o caos que você está vivendo lá fora, mas dentro da bondade de Deus, a provisão, a bênção e a graça todos os dias. E não vai te faltar esforço, fique em paz. Trabalho não vai te faltar, mas a bênção vem dEle. A provisão vem dEle. Quando você pensar que o céu se fechou, lá vem o Senhor preparando a misericórdia dEle ao seu encontro. Precisamos crer na bondade do Senhor. Feche os seus olhos aqui, eu encerro. Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos corações, Pai. Não porque merecemos mais, não porque somos mais, não porque somos filhos prediletos do Senhor. Pai, mas nós entendemos a identidade do nosso Pai. Nós sabemos que nós não somos órfãos, mas antes somos filhos amados diante de um Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades. Senhor, nós queremos aprender do Senhor a como confiar em Ti as nossas preocupações. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa casa, os nossos filhos, aquilo que leva ao nosso nome. Pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer com que o Teu nome seja glorificado nos nossos bens. Senhor, pedir que o Teu nome venha a ser glorificado na nossa família. Que o Teu nome seja elevado no meio das nossas decisões. Senhor, que o Teu nome seja glorificado em meio aos nossos sacrifícios e dores. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Teu nome cresça para que nós possamos diminuir diante dEle. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor opere em nós, obra tal, Pai, que o mundo não entenda. Pai, que o mundo olhe para nós esperando que a última tempestade nos devastou, mas graças ao Senhor a próxima temporada será de produzir. Senhor, talvez olharão para nós e dirão, não há mais futuro, não há provisão, não há esperança, mas está aqui o Senhor que dá vida onde não tem vida, que traz paz aonde não há paz, que traz calmaria em meio à tempestade, que faz nascer, Jesus querido, do pó, daquilo que não há, Pai, para multiplicar e frutificar dentro da nossa casa. Senhor, nós consagramos diante de Ti o nosso clamor, Pai, colocamos nos Teus pés, oh, aleluia, colocamos diante do Senhor aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Pai, talvez há homens e mulheres aqui, Senhor, carregando um defunto nos braços. Pai, talvez alguns homens e mulheres, Senhor, estão como aquela viúva de Naim, Senhor, tentando entender o que foi que deu errado, tentando entender o que ela falhou, mas Jesus está no meio da multidão. Jesus não tem medo de atrapalhar as nossas programações, os nossos funerais, para dizer, tenha vida novamente. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua provisão, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, visita os nossos corações e restabelece a nossa fé. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.